Olá, eu sou Anderson Alessio, sou oncologista clínico do Núcleo de Uro-Oncologia do COI. Estou hoje com a doutora Ayla Muth, também faz parte do Núcleo de Uro-Oncologia. Nós vamos bater um papo sobre o tratamento do câncer de próstata. Olá a todos, né? Eu acho que a grande questão de câncer de próstata é que para a gente pensar num tratamento, a gente precisa saber qual cenário do câncer de próstata o paciente se encontra, né? Exatamente, né? Além disso, também a individualização de cada paciente, né, Ayla? A gente tem que levar em consideração a idade desse paciente, as comorbidades que ele tem e dessa forma definir, né, a estratégia de tratamento. Então, no cenário, como a Ayla colocou, a gente tem um cenário da doença localizada, que é a maioria dos casos, né? Nesse cenário, a gente tem algumas opções, né? Dentre elas, a cirurgia ou a radioterapia, associada ou não ao bloqueio hormonal, e em situações muito bem selecionadas, a observação vigilante, né? Então, sempre lembrar, né, uma vez que a gente faz o diagnóstico de câncer de próstata, a gente precisa estadiar esse paciente. A gente precisa de algumas informações que são muito relevantes e necessárias para a gente classificar esse paciente. Entre elas, né, o famoso Gleason, né? Então, o Gleason, que é o grau de diferenciação das células do câncer de próstata. A gente leva em consideração também o valor do PSA, que é o exame inicial, né, de rastreio do câncer de próstata, e também a gente leva em consideração a ressonância de próstata para saber a extensão da doença no local. E aí os outros exames de imagem para a gente saber se a doença está localizada na pelve, se foi para outros órgãos. Exato. A avaliação conjunta, né, o multidisciplinar que a gente fala, do urologista, oncologista e radioterapeuta é fundamental, né, nessa decisão, né? O exame de toque retal, apesar de todos os avanços tecnológicos que nós temos hoje, ele ainda é um exame extremamente importante para a definição do estadiamento, ou seja, como aquele tumor está localizado, se é possível, né, se fazer uma cirurgia ou já indicar alguma outra abordagem de tratamento. Pelo que a gente escuta dos nossos colegas urologistas, que o toque retal é interessante porque ele sente a próstata para ver se essa próstata é possível de ser ressecada, de ser retirada, né, na cirurgia. Então, definindo o tratamento, vai se iniciar o acompanhamento, né, Ayla? E vem aquela discussão dos pacientes. A gente sabe que a maioria dos pacientes que fazem o tratamento da doença localizada estarão curados, ou seja, o PSA chega a níveis indetectáveis, mas existe uma porcentagem desses pacientes que na história natural da doença o PSA começará a aumentar. E muitas vezes esse PSA começa a aumentar ainda sem o surgimento de doença à distância que a gente fala. Isso quer dizer, ou seja, não surgiu nenhuma lesão em outra parte do corpo. É o que nós chamamos de recidiva bioquímica, né, Ayla? Sim, aí o PSA aumenta, dependendo do tipo de tratamento inicial que foi feito, seja radioterapia, seja cirurgia, a gente tem um nível, né, que a gente fala de um cutoff, que é o nível do PSA que faz a definição para uma recidiva bioquímica. E também a gente vai avaliar se tem evidência de doença, como o Anderson disse, ou se é só um aumento do PSA e tem tratamentos também específicos nesse cenário da doença. Muitos pacientes irão nesse caminho, né, na história da doença, desenvolver o que nós chamamos de metástases, né, quando aquelas lesões começam a surgir lesões em outros órgãos além da próstata. Nesse cenário, nos últimos anos, né, muito se avançou. Né? Vários novos medicamentos, novas terapias orais surgiram, melhorando muito a qualidade de vida e o controle da doença, mas o pilar do tratamento ainda é o bloqueio androgênico. É isso que eu ia falar. Desde 1941, eu gosto de falar isso nas aulas, que a gente ainda usa a terapia de deprivação androgênica, que é a supressão da testosterona. Então, até 2023, vamos colocar assim, né?
a gente ainda usa. Muitas coisas podem acontecer, estudos aí sempre trazendo informações para a gente novas, e pode ser que mude, mas hoje ainda a gente faz as aplicações de bloqueio de testosterona e também, como o Anderson falou, as novas terapêuticas, elas têm mostrado um aumento de sobrevida global dos pacientes. E o que é mais importante, além de aumentar a sobrevida global, os pacientes ficam com uma qualidade de vida muito boa, né? E muitas vezes os pacientes que são sintomáticos melhoram os sintomas e melhora a qualidade de vida deles com o tratamento, né? Então, eu acho importante ficar claro para o paciente que mesmo fazendo um tratamento de câncer de próstata metastático, ele vai ter uma qualidade de vida boa. Claro que a gente tem muitas outras orientações que a gente faz para agregar nessa manutenção da qualidade de vida, né? O que você geralmente fala para os seus pacientes sobre atividade física, não é? Isso, a gente, né, sabe o benefício que tem a atividade física, é uma terapia que não é medicamentosa, mas tem um benefício grande como medicamento em controle de fadiga, né, manutenção da massa óssea, da massa magra, que é a massa muscular. Então, a atividade física, sem dúvida, tem o seu papel importante nos pacientes que estão em tratamento, né, para o câncer de próstata, né. Além disso, também o controle da fadiga, né, a atividade física tem um benefício nisso. Existem estratégias como acupuntura, fisioterapia, que ajudam, né, a aliviar e tranquilizar essa caminhada do paciente em tratamento com bloqueio hormonal, né. Um outro tratamento que a gente não pode deixar de falar é a quimioterapia. Então, hoje em dia também a gente utiliza, a quimioterapia veio assim já há muitos anos, né, nos anos 2000, para tratamento do câncer de próstata, e hoje em dia também a gente tem as indicações para uso de quimioterapia. Então, quimioterapia ainda também é uma opção de tratamento para o câncer de próstata metastático. E mais recentemente, né, os radiofármacos, né? A gente tem o rádio 223, né, que é uma terapia injetável, mas que libera ali radiação para controle, né, de doença óssea. O lutécio PSMA também. São medicações que o rádio já está bem estabelecido no nosso cenário, no nosso país. O lutécio vem chegando também como um tratamento, né, eficaz também. E tudo isso levando, né, uma melhora da qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, de uma forma geral, eu acho, para a gente fazer um resumo, né, do câncer de próstata, dividir os pacientes que têm doença localizada, que vão fazer o tratamento definitivo, que seja radioterapia, cirurgia, e os pacientes que têm a doença metastática, que a gente tem uma série de opções de tratamento, além do bloqueio hormonal, que seria a quimioterapia também, e um novo agente hormonal. Ou seja, nós conseguimos cronificar a doença, trazendo qualidade de vida para os pacientes, independente do cenário que ele estiver. Bom, depois de todos esses avanços, né, citados, né, isso mostra que nós estamos conseguindo cronificar o câncer de próstata, trazendo qualidade de vida para os nossos pacientes, ganho de sobrevida global, um benefício muito expressivo, né, Aya? E lembrem-se do rastreamento. Pacientes da população em geral, a partir dos 50 anos, procurar o seu urologista, fazer o PSA, uma consulta com ele, exame físico, e aqueles pacientes que têm história familiar positiva para câncer de próstata, procurar antecipadamente, tá? Por volta dos 40, 45 anos. E lembrar que o câncer de próstata a gente trata de uma forma multidisciplinar, em conjunto com o urologista, o radioterapeuta e o oncologista. É de fundamental importância as equipes elas se interagirem, porque isso só traz benefício para os pacientes.